Bom dia, pessoal. Hoje vamos bater um papo com Francisco Jaime Bezerra Mendonça Júnior. Tudo bom, Chico? Como é que estão as coisas? Tudo tranquilo, Sávio. Um abração. Obrigado aí pelo convite aí. Vamos bater um bate-papo hoje. Hoje o papo vai ser sobre produção de medicamentos, fármacos. E aí eu vou apresentar o Chico aqui rapidinho. O Chico tem graduação em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal de Pernambuco, com especialização também em Ciências Farmacêuticas, mestrado e doutorado, mestrado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorado em Ciências Biológicas também pela Universidade Federal de Pernambuco, com um sanduíche na França. Qual a universidade que Claude Bernard? Claude Bernard, Lyon. Um grande nome da biologia. Chico, começar com o basicão. Para quem só sabe o que é medicamento ou um fármaco quando vai na farmácia, o que é um medicamento, o que é um fármaco? Bem, vamos começar essa conversa separando um pouquinho o que é cada uma dessas duas coisas. As pessoas usam isso como se fosse a mesma coisa, mas são coisas um tanto quanto diferentes. Um fármaco, que também pode ser chamado vulgarmente por droga ou molécula, é a substância ativa, que é conhecida mais popularmente como princípio ativo. São os ingredientes farmacêuticos ativos de um cosmético, de um medicamento, que têm ação biológica, ou seja, que vão interferir com a fisiologia do corpo. Então, isso serve para humano, para uso veterinário, seja lá o que for. Então, quando você tem uma determinada substância química que faz alterar alguma determinada condição fisiológica, para um lado ou para o outro, tanto na saúde quanto na doença. Isso é um fármaco, uma molécula, um medicamento ou uma droga. O medicamento já é a forma farmacêutica galênica final. O que é isso? Quando eu pego um determinado fármaco desse, eu incorporo num conjunto de recipientes, ou seja, são substâncias que não têm aquele efeito farmacológico, mas para viabilizar a administração. Raramente você toma um fármaco puro, você toma o fármaco dele numa formulação. Essa formulação é que é o medicamento. Então, assim, você tem, por exemplo, dipirona. A dipirona tem comprimido e gotas. A dipirona gotas é um medicamento, a dipirona comprimido é um outro medicamento. Ambos têm o mesmo princípio ativo, ambos vão fazer o mesmo efeito farmacológico final, mas eles existem de maneiras diferentes, porque eles vão ter tempo de ação diferentes. Quando eu tomo um comprimido, o comprimido demora mais tempo para fazer efeito. Por quê? Quando ele chega dentro do nosso corpo, ele precisa primeiro ser dissolvido, diluído para poder fazer o efeito. Eu, quando tomo gotas, ele já está diluído, então é mais rápido o efeito. Ou, às vezes, questão de administração. Crianças, idosos não conseguem ingerir um comprimido, então você faz o comprimido. Então, o medicamento, na verdade, são as diferentes formas farmacêuticas. Você tem um comprimido, uma cápsula, um injetável, uma solução, uma pomada. Então, vai ser a forma que eu vou administrar no corpo, seja de um ser humano, seja de um animal, aquele fármaco, que é exatamente a substância ativa ou as substâncias ativas. Existem medicamentos que têm mais de um fármaco. Nesse sentido aí, Chico, você trabalha com desenvolvimento de fármacos, né? Explica para o pessoal quais são as etapas todas da produção, da seleção, da comprovação que um fármaco pode ser que ele vire um medicamento, né? E eu queria que você explicasse a diferença de cada uma das fases, porque muitas vezes a gente vê um medicamento que funcionou in vitro, aí depois você some e ninguém escuta mais falar desse medicamento, porque e aí o que aconteceu com esse medicamento? Queria que você explicasse um pouquinho a produção, né, a seleção de fármacos, assim, essas etapas e as diferenças entre elas. A minha pesquisa é exatamente nisso. Eu trabalho com síntese e planejamento de novos fármacos. É a linha de pesquisa que eu desenvolvo no meu laboratório. A minha cara de menino, mas faz só 20 anos que eu estou formado. E antes eu fazia iniciação científica, então já faz quase 25 anos aí que eu estou trabalhando com essa parte de síntese e planejamento de fármacos. Então, assim, o planejamento de um fármaco, ele envolve muitas etapas, e da pesquisa inicial para o fármaco chegar no mercado, leva-se em torno de 12 a 15 anos, se tudo der certo. Quando tudo dá certo. Agora, as chances de acerto são mínimas.
Então, assim, é muito difícil desenvolver um fármaco para ele chegar no medicamento. Por quê? Porque eu tenho que passar por uma série de etapas. Acho que é isso que está querendo se falar. Então, assim, a gente, quando vai desenvolver um fármaco ou um medicamento, uma das primeiras coisas que a gente tem que escolher é o que a gente quer tratar. Então, seria qual o alvo. Então, eu escolhi uma determinada doença, uma determinada situação enzimática, uma enzima específica que está sendo alterada, ou de um parasita. Então, eu escolho uma doença e, a partir daí, eu tenho diversas técnicas onde eu posso tentar otimizar compostos químicos que vão se ligar naqueles receptores, naquelas enzimas, para inibir, inativar aquela enzima que vai, logicamente, dar um efeito naquela doença. Então, existe todo um processo de desenho de planejamento, tanto químico-orgânico, sintético, ou seja, sintetizar novas moléculas, juntar moléculas para criar uma nova molécula que vai ser um ligante, quanto uma triagem computacional. Na verdade, elas andam em equivalência. A gente vai fazendo síntese e os modelos teóricos, os estudos em sílico, vão fazendo modelagem molecular, vão pegando as estruturas tridimensionais das proteínas-alvos e vai tocando as moléculas, ou seja, vai encaixando as moléculas para poder ver quais são as que têm maior potencialidade de se ligar, porque senão você fica sintetizando moléculas aleatórias demais. Então, você tem toda uma racionalidade para desenhar moléculas candidatas a fármacos. Então, você vai fazer essas moléculas candidatas a fármaco e depois que você tem uma pequena série, uma série de 20, 30 moléculas, você começa a fazer alguns estudos in vitro. Então, a gente pode fazer estudos in vitro tanto nas enzimas que estão sendo testadas ou em modelos celulares. São as duas coisas mais comuns. Então, você tem as placas, vários modelos, e você testa aquelas moléculas se elas inibem aquelas enzimas ou inibem aquele parasita ou aquele tipo de micróbio que eu digo, bactéria, fungo. Então, você testa eles simplesmente no meio de cultura. E, a partir daí, você avalia se você tem uma inibição suficiente ou não. Ou seja, você consegue inibir mais de 95%, 98%, 100% daquilo. E nessa fase, você fica, na verdade, no planejamento de fármaco, você fica indo e voltando nisso daí há algum tempo. Então, você fez aquela primeira série, selecionou as 3 moléculas melhores nos estudos in vitro, você volta para a síntese, tenta melhorar ainda mais aquilo, faz outra série, testa de novo, até você ter, de fato, moléculas muito potentes in vitro. Se você tiver moléculas muito potentes in vitro, o que é que você faz? Você faz um teste de toxicidade, para poder ver se eu estou matando aquelas células, aqueles parasitas, mas eu não causo lesão nas células humanas. Isso pensando em um medicamento, um fármaco para uso humano. Na Europa, na verdade, faz sempre o contrário. Pelo menos os grupos que eu trabalho, tanto da Bélgica quanto da França, eles testam primeiro a toxicidade e depois quer saber se tem um efeito. Eu sou contra esse tipo de estratégia porque se por acaso o composto é tóxico, mas a ação farmacológica dele é feita numa dose muito inferior à dose tóxica, o medicamento pode ser utilizado. Então, assim, não vale a pena você descartar uma molécula potencialmente ativa porque foi feito um teste que usa 10 micromolar e mostrou que mata as células normais. Se o composto é ativo a escala nanomolar, não tem problema nenhum a 10 micromolar ela ser tóxica. Isso são coisas que a gente precisa avaliar, mas eu trabalho dessa forma. Primeiro, quero saber se a molécula é ativa, acho a dose dela e depois testo a toxicidade dentro para ver se ela tem um limite de confiança. Então, passou na toxicidade e passou no teste de eficiência, ou seja, eu consigo matar aquela célula, aquele parasita, inibir aquela enzima, e ela não é tóxica, ou pelo menos não é tóxica, vamos dizer assim, ela tem uma margem de segurança, porque todo é tóxico. Água é tóxica, café é tóxico, açúcar é tóxico, então ele não pode dizer que é tóxico, ele tem um limite de tolerância, a gente passa para os estudos em vivo. Em vivo, mas em animais. Então, geralmente, dependendo do tipo de doença, você vai ter os modelos animais que tem que fazer. Geralmente, sempre se começa isso numa escala pequena, de camundongos, de ratos, um pouquinho da Índia, alguma coisa desse tipo. Passado essa fase, o que a gente faz? A gente passa para modelos animais um pouco maiores. Então, depois de você analisar tudo isso nesses animais, você vai ver se cura, quanto tempo cura, quais são os principais efeitos colaterais que tem nesses animais, se eles morrem, qual é a dose máxima tolerável, se esse medicamento, esse fármaco, ele vai ser excretado por fezes, se ele vai ser metabolizado. Então, você faz todos esses estudos em vivo, em animais, e sempre aumentando essa escala de tamanho, para poder ajustando as doses. Então, nessas fases, são geralmente onde tem os primeiros problemas. Por quê? In vitro é muito fácil você ter efeito. Foi exatamente o que você falou. In vitro você tem uma célula, você não tem
o fármaco não tem que atravessar não sei quantas membranas. Imagine quando você toma uma coisa pela boca, um comprimido, por exemplo. Esse comprimido ele vai chegar no estômago, ele vai ter que resistir ao estômago, ou seja, vai ter que não ter que degradar do estômago. Depois ele vai ter que chegar no intestino, vai ter que ser absorvido, cair na corrente sanguínea, passar no fígado, ser metabolizado pelo fígado, vai para os tecidos, tem que entrar na célula, entrar no alvo. Então, para um medicamento em vivo chegar no seu alvo dentro da célula, ele tem uma série de membranas, uma série de coisas, tem que passar para o plasma, para o estômago, que in vitro não tem nada disso. In vitro estão as células ali no meio de cultura, elas estão expostas. É como se eu colocasse uma coisa na superfície da célula. Então, resultados in vitro é muito fácil, entre aspas, de dar um resultado positivo. Por quê? Não mimetiza o modelo em vivo, com todas as suas membranas, com todas as suas camadas que tem que fazer para chegar no local ativo, na concentração ativa. Então, nosso corpo tem uma série de barreiras que precisam ser ultrapassadas. Por isso que essa dificuldade de um estudo em vivo reproduzir o que acontece in vitro. Então, a gente tem muito estudo in vitro, muito, é muito fácil composto da atividade in vitro. Mas quando chega em vivo, você começa a ter problemas. Os problemas principais das moléculas é a questão de absorção. São as características que a gente chama de ADMET. Absorção, distribuição, metabolismo, excreção e toxicidade. Então, são esses os parâmetros mais importantes de um fármaco e, geralmente, a absorção e distribuição é sempre problema para o desenvolvimento de novas moléculas bioativas. Os fármacos, geralmente, compostos orgânicos, têm problema de solubilidade. E aí, o que acontece, você não consegue atingir concentrações ótimas dentro dos sistemas vivos. Mas vamos imaginar que você conseguiu otimizar, desenhou, foi, voltou, e conseguiu passar por todos esses estudos em vivo, nos animais. Então, você tem, já sabe qual é a dose, já sabe qual é a via de administração, já sabe a dose máxima que pode ser utilizado, e aí eu preciso para fazer testes em humanos. Então, são exatamente chamados as fases clínicas de desenvolvimento. E aí as fases clínicas se dividem em 4 fases, fase 1, 2, 3 e 4. A fase 1, geralmente, você faz com um grupo pequeno de pessoas, 10, 50 pessoas, geralmente são homens saudáveis, onde vai ser o primeiro teste feito em humanos para poder saber o comportamento daquela droga em seres humanos. Por quê? Por mais que os modelos animais sejam validados, sejam aceitos, o comportamento, a genética de um ser humano é diferente de um porco, de um macaco, de um cachorro, seja lá do modelo que for. Então, eu preciso obrigatoriamente testar primeiro em humanos e em saudáveis, porque primeira fase eu não estou querendo saber se ele cura a doença. Eu quero saber exatamente o comportamento dele no ser humano. Ajuste de dose, distribuição, tempo de meia-vida, ou seja, o tempo que ele permanece dentro do corpo. Então, é selecionado um grupo de pessoas saudáveis, faz todos os testes com ele, e aí testa esse primeiro medicamento para poder saber se ele não tem efeitos tóxicos, ajustar a dose, esse tipo de coisa. Depois disso, pega-se novamente um grupo pequeno com as pessoas que têm aquela enfermidade para poder ver se eu consigo agora matar ou curar aquelas pessoas. Então, passado essas duas coisas, que é exatamente a eficácia e a segurança da fase 1, um grupo pequeno, eu consigo passar para a fase 2. A fase 2 repete esse mesmo tipo de experimento, não agora com pessoas saudáveis, eu pego pessoas que têm aquela patologia, mas um grupo maior, algumas centenas de pessoas, aí entre 200 e 500 pessoas, agora um grupo mais heterogêneo. Então, o primeiro grupo eu peguei preferencialmente homens saudáveis entre 20 e 50 anos, agora eu pego mulheres, eu pego pessoas mais idosas, pessoas mais jovens, porque o metabolismo é diferente, as interferências são diferentes. Mulher tem que ser preocupada se a mulher tiver idade fértil, isso é teratogênico, isso vai causar problema em uma formação fetal. Tá certo que eu analisei isso em cobaias, em animais, mas em seres humanos, não. Então, você faz esse grupo um pouquinho maior aí e faz esse mesmo teste. Ele é eficaz, ou seja, eu consigo reverter a doença e é seguro. Passando isso, eu passo exatamente para a fase 3, que é o chamado estudo multicêntrico, onde são feitas com milhares de pessoas, geralmente em várias universidades, em vários centros, em vários países, para poder aumentar essa diversidade genética. Geralmente, fase 1 e fase 2 é feito no mesmo país. Fase 3, você pega diversos países, porque você tem cargas genéticas diferentes, fatores ambientais diferentes, então você pega grupo com alguns milhares de pessoas, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, dependendo do tipo de droga, em vários países, e você repete esse teste com todas essas pessoas. Passou por tudo isso, o que acontece é a fase de registro. Então, esse fármaco vai ser registrado e vai ser dado entrada em cada país nas agências de controle e vigilância sanitária para poder saber se aquele protocolo foi correto e se os órgãos vão aceitar que aquele medicamento seja disponibilizado. E aí, cada um desses países tem os seus protocolos, mas obrigatoriamente tem que passar por todas essas fases. Se uma fase dessa for pulada, qualquer órgão mais sério de vigilância não aceita isso.
Então, passou por tudo isso, chega na última fase, que é a fase 4, que é quando o medicamento já está disponível no mercado, que é a chamada farmacovigilância, que é onde você vai acompanhando para saber se aparecem efeitos colaterais não previstos anteriormente. Por isso que, de vez em quando, algum fármaco é retirado do mercado. A gente tinha, por exemplo, muitos anti-inflamatórios que eram inibidores da COX-2, Vioxx, Celebra, que era utilizado nos anos 90, no ano 2000, à torta direito para a inflamação. Depois descobriu-se efeitos cardiotóxicos enormes e foi retirado do mercado. Ele é utilizado só em casos muito específicos, mas não é mais de venda livre, é quase como se fosse um tarja preta. Então, ele é utilizado especificamente, pessoas cardíacas não podem utilizar, não pode ser utilizado por muito tempo. Então, a farmacovigilância, depois que o medicamento está disponibilizado no mercado. Então, isso são essas fases todas para chegar a um medicamento, um fármaco, chegar no medicamento, chegar no mercado, e isso, com sorte, 12 anos, 15 anos. E alguns milhões de dólares aplicados. Por quê? Essas pessoas que estão passando parte desses testes, elas são monitoradas, internadas, são acompanhadas durante um tempo gigantesco. Então, essas pessoas têm que ser todas custeadas para poder fazer esse tipo de estudo. Então, é um estudo muito, muito caro e arriscado, porque se você lançar um medicamento desse no mercado e depois tiver que retirar ele por qualquer efeito que tenha, indenizar todas as pessoas que tiveram problemas, isso é muito caro. Ô Chico, já dá para ver que é um trabalho longo e custoso, né? E, inevitavelmente, eu vou cair num tema aqui que a gente vai entrar mais ou menos no Covid, mas antes de entrar nisso, a gente estava conversando antes que o primeiro passo que você falou aí é definir que enfermidade eu vou tratar, né? Primeiro é teu alvo, depois tu vai buscar coisas para tentar solucionar aquele problema. Então, todos esses testes aí de 12 anos, 10, 12 anos, são sobre uma condição fisiológica, né? Isso. Esses testes que você está fazendo são sobre uma condição fisiológica. E você falou que a gente, na conversa prévia que você falou, que às vezes você pode tentar reposicionar esse fármaco, né? Então, e hoje a gente está tendo isso, o exemplo mais clássico, cloroquina, Redemizir, tem um monte de fármacos aí que estão tentando ser reposicionados para a Covid. Quais os problemas que a gente tem? É simples essa transição de um estado clínico para outro estado clínico? Ou tem que passar por alguns testes de revalidação, todos, talvez nem todos esses até a produção, mas quais são os testes para fazer essa readaptação do fármaco para uma nova situação clínica? A grande vantagem do reposicionamento de fármacos é porque você já conhece a droga, o ingrediente ativo. Então, como eu falei, a gente, quando tem uma nova droga, um novo fármaco, 2 parâmetros são sempre analisados e são colocados numa balança, que é a eficácia e a segurança. Então, quando eu trabalho com um fármaco que eu já conheço, eu conheço a segurança dele. Então, isso já é um primeiro ponto positivo, ou seja, eu já sei qual é a dose máxima tolerável, quais são os efeitos colaterais previstos. Então, isso já é uma coisa boa. Mas aí a questão que resta é, ele é eficaz? Então, você precisa fazer todos esses ensaios para saber se a eficácia dele é para aquela nova doença. Exemplo, por exemplo, do Covid. Por quê? Os fármacos que existem hoje, nenhum deles foi desenhado para o Covid. É um organismo novo, com proteínas, com enzimas diferentes. Tem homologia? Tem, mas não é exatamente a mesma coisa. 2 aminoácidos diferentes no sítio ativo faz com que o fármaco não se ligue, então não é automático. Então você precisa analisar a eficiência dele. Então isso é uma vantagem, porque todas aquelas fases de desenvolvimento iniciais, eu estou desenhando, faço o primeiro teste in vitro, volto, otimizo as coisas, não precisa. Eu tenho aqui agora como se fosse uma caixinha cheia de medicamentos que eu já conheço e agora eu vou testar eles, a questão da, primeiro, eficiência. Ou seja, eu vou fazer meus estudos in vitro, são utilizados testes, tem 2 tipos de células para o COVID, as células Vero e tem uma outra célula que são utilizadas, então modelos in vitro existem, eu testo in vitro, ok. Modelos em vivo já é um outro problema, porque não existem muitos modelos em vivo em animais já validados. O vírus COVID que infecta humanos não infecta todos os modelos animais. Então, você tem essa dificuldade de fazer esse estudo em animais, porque não tem ainda modelos animais validados. É uma doença muito nova. Então, assim, não conseguiram ainda fazer uma adaptação perfeita para esses estudos em animais.
mas eu posso testar já em humanos. Se eu utilizar ele na mesma dosagem que ele é utilizado para a doença original dele, eu posso, inclusive, pular a fase 1, aquela fase clínica que eu falei, que é analisada a eficácia e a segurança. Isso é, se eu utilizar na mesma dosagem. Se eu tiver que usar uma dosagem maior do que a desenhada no modelo inicial, não adianta, eu tenho que testar tudo de novo. A mesma coisa se eu for utilizar numa combinação de drogas diferentes, que é o caso da COVID ou de outras doenças. Então, uma coisa, eu estou usando um medicamento que é para uma coisa, para uma situação, uma combinação. Esse mais 2 remédios. Eu estou usando esse mais 3 remédios, os fármacos interagem entre si. Interações medicamentosas podem acontecer, efeitos não previstos podem acontecer. E aí o que acontece, eu não consigo pular a fase 1. Eu tenho que fazer a fase 1 toda novamente. Se eu não alterar a dose, eu só não preciso fazer a fase 1 se a dose for a mesma e se a combinação de tratamento utilizado for as mesmas previstas anteriormente. Se for diferente, eu tenho que fazer tudo de novo. Mas eu ganho tempo aí dessa fase de desenvolvimento inicial, com certeza. Mas tudo que foi testado até agora, nenhum dos medicamentos até agora conseguiram, de fato, matar o vírus. Então, assim, não existe medicamento ainda ativo para o COVID. Como a gente estava conversando aí um pouquinho antes aí, não existe praticamente nenhum medicamento que mate vírus. Os vírus são tratados com vacinas. Basta você pegar qualquer outro tipo de doença viral que a gente conhece, como sarampo, rubéola, gripe, dengue, chikungunya, zika. Todas essas doenças que estão há muito mais tempo rodando, circulando entre nós, não existe medicamento para os vírus. Você trata os sintomas. Se a pessoa está com febre, se está com tosse, se está com inflamação, se está com cansaço, se está com falta respiratória. Então, os medicamentos servem para isso. Mas nenhum deles mata o vírus. O que mata o vírus é o nosso corpo. É a nossa resposta imune que consegue reverter isso. Então, a gente vai tratando única e exclusivamente os sintomas. Então, o reposicionamento de fármacos é isso. Na verdade, você pega o arsenal terapêutico que existe hoje e tenta ver se ele tem eficácia sobre aquela nova doença. Então, faz estudos in vitro e depois parte para os estudos. Se tiver modelo animal, ótimo. Se não tiver, começa a fazer estudos clínicos. Então, você ganha esse tempo. Nesse contexto aí do Covid, a gente está nessa discussão aí grande da cloroquina. Eu vou usar a cloroquina como um exemplo para onde eu quero chegar. Você falou, tem que fazer os testes todos novamente, se vai usar o mesmo tratamento, pula algumas etapas. Mas o que a gente está vendo hoje é um uso indiscriminado, sem ter esses testes de validação ainda, dizendo que, por exemplo, é seguro, né? E eu queria que você abordasse um pouco o seguinte: a condição fisiológica que o fármaco chega no corpo, isso pode aparecer novos efeitos colaterais que não estavam previstos na condição fisiológica inicial para que ele foi desenvolvido? Sim, é exatamente isso que eu estou falando, que eu falei anteriormente, não com essas palavras, mas dentro desse contexto. Uma coisa é você estudar e analisar um medicamento para uma determinada doença sob determinadas condições, inclusive patológicas. As combinações de medicações que você está utilizando, seja aquele coquetel que está sendo utilizado para tratar uma doença. Você, quando passa para uma outra doença, principalmente doenças virais, que geralmente são tratadas com um coquetel de drogas, é aquele coisa, não existe uma única droga. Você toma um remédio para a febre, se a pessoa for diabetes, está tomando um medicamento para diabetes, se for cardíaco, está outro. Então, você está usando uma condição fisiológica completamente distinta. Então, o risco de acontecer efeitos colaterais não previstos anteriormente é enorme. E é isso que é analisado exatamente na fase 1. Novas combinações para poder ver o que efeito tem aquilo. Então, qualquer outro medicamento, você falou cloroquina, mas qualquer outro medicamento que for utilizado para tentar tratar a COVID, cai dentro desse sistema. Eu estou utilizando ele dentro de uma condição patológica diferenciada. A gente já perceberam-se já que esses doentes de COVID têm um problema respiratório muito grande, o pulmão tem uma fibrose muito grande, então isso afeta todo o sistema circulatório, porque a troca de gás acontece a nível do pulmão, então se a pessoa não está respirando normalmente, então não está sendo distribuído esses medicamentos na mesma velocidade que deveria estar normalmente. Então, você tem uma série de fatores que não pode ser descartado em risco nenhum. Então, essa semana eu vi que o pessoal estava acabando com os estoques de vitamina C das farmácias, tudo nessa mesma coisa. É um boom. Vitamina C cura. Vitamina C não cura nada.
Nem a gripe, vitamina C não cura. Então, não adianta estar tomando medicamento, principalmente sem prescrição médica. Isso é a maior loucura que se faz. A pessoa acha que ouviu falar que o grupo do WhatsApp da família dele, uma pessoa se curou tomando aquilo. Sim, e quantos morreram? Porque nos grupos do WhatsApp só aparece os médicos estão tomando azitromicina e cloroquina e não estão morrendo. Sim, aí tem uns 3 que estão tomando isso e não morreram. E quantos morreram tomando? Esse número ninguém fala. Isso é verdade, né? A gente só tem esses casos isolados. Deixa eu te fazer agora mais uma provocação. Como é que está sendo a vida de um cara que trabalha com produção de fármaco no meio de uma pandemia cheio dessas coisas, de remédios milagrosos aparecendo? Não te dá uma aflição em ver um monte de desinformação e uso errado de medicamento? Como é que está? Tu não fica aflito com essa situação que a gente está hoje? É uma síncope, de fato, viu? Assim, você tem quase convulsões diárias com as maluquices que você vê, ouve, às vezes até de pessoas que são informadas. Uma coisa é pegar as pessoas mais humildes, que não têm uma formação adequada, que são muito influenciáveis por qualquer tipo de coisa, cair nessas ondas. Mas, às vezes, você pega pessoas que têm um nível de formação maior, que estudaram, até colegas de profissão, às vezes, que começam a rasgar tudo que estudaram na universidade e começam a entrar nessas ondas de tratar com qualquer coisa. Eu acho que se falar que você mijar e tomar o mijo cura da Covid, vai ter um monte de gente fazendo isso. Isso é uma loucura total, é uma histeria coletiva, mas é aquela coisa. Na ausência de qualquer coisa que resolva, as pessoas vão sendo ludibriadas, muitas vezes, às vezes até com má intenções. A gente já teve no começo dessa Covid um monte de charlatão aí vendendo kit anti-Covid, lambedor anti-Covid, complexo mineral anti-Covid. Na verdade, são um bando de charlatões que querem ganhar dinheiro à custa da ignorância da população e aquele coisa. Por sorte, vários desses foram pegos já e foram, na verdade, estão resolvendo processo por calúnia. Na verdade, são mentirosos. Mas os absurdos são gigantescos. É uma coisa incrível a quantidade de falta de informação. E aí as pessoas que me conhecem dizem, mas você podia fazer vídeo, as coisas. Quem é que vai me escutar? Se eu tenho aqui na televisão gente falando à torta direita, médicos falando, os grupos, aquele coisa. Não adianta você ser cientista, você ser doutor, você ser especialista naquilo. Se o pastor falou, se o prefeito falou, se o deputado falou, que é muito mais próximo daquelas pessoas falarem, a verdade é deles. A ciência, os cientistas são um bando de malucos, na verdade, das pessoas. Eles não sabem de nada. Quem sabe é o meu pastor, é a minha curandeira, é o meu prefeito, é o meu deputado, é o meu seja lá quem for. Ele falou, é a verdade. Então, assim, não adianta a gente querer brigar com essas coisas se a gente não tiver um acesso à mídia na mesma intensidade. Então, a intensidade que a mídia pode dar para isso seria exatamente a ferramenta que a gente teria para atingir maior quantidade de gente, fazer as pessoas terem uma formação melhor e se informar melhor. Mas, na verdade, a ciência tem muito pouco espaço na mídia. Basta você olhar que só aparece de vez em quando uma matériazinha de poucos segundos. Estão desenvolvendo a vacina. E acabou. Enquanto isso, estão falando um monte de coisa. Enquanto fala da cloroquina, do Remdesivir, dessas outras coisas qualquer, fala horas e horas. Agora, tudo novo não dá mídia. Não é interessante para a mídia isso. Então, a gente não tem esse espaço para poder dar a informação de fato correta, precisa. Mas é terrível. Cada dia eu escuto uma coisa baseada em quê? Estão usando remédio para piolho para matar vírus. O piolho e vírus não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, paciência. Agora você tocou na questão aí de dificuldade, de praticamente a gente não ter medicamento para vírus, né? Então, tem uma esperança aí toda na vacina, né? Eu sei que não é o teu tema de trabalho, mas, evidentemente, eu acho que tu tá lendo, até pela tua própria área, e todo mundo dizendo vai sair uma vacina, vai sair uma vacina, vai sair uma vacina. Primeiro, se a gente vamos ser otimistas, vai sair uma vacina. Qual a tua perspectiva mais otimista pelo que tu está vendo de uma vacina? Que também as pessoas acham que vacina é pozinho mágico, que você vai lá e pega e aparece, né? E a segunda pergunta aí,
realmente a chance de a gente não ter vacina, porque o vírus está num processo que a gente está vendo aí de mutação rápida, né? A gente pode estar testando essa vacina aí agora de Oxford, quando chegar no final do processo, pode ser que o alvo dela já não exista. Quais são as... Vamos botar o pé no chão. Um tempo de uma vacina útil, funcional, na tua opinião, e a gente pode realmente morrer na praia com todas essas vacinas, a gente não ter vacina, como a gente, por exemplo, não tem até hoje para AIDS? Vacina é o caminho mais rápido para a doença viral. Um dos motivos pelo qual não se investe muito em pesquisa de medicamentos para as doenças virais é porque, a partir do momento que tem uma vacina, ninguém desenvolve medicamento. Porque você vacina em massa e não justifica se ter esses 15, 20 anos de desenvolvimento de um novo fármaco. Então, todas as doenças virais, com exceção praticamente da AIDS, que não se tem vacina, tem medicamento, as outras doenças virais você só tem vacina. Para a Covid, eu acredito que ano que vem seja um tempo viável. Por exemplo, quando teve aquele surto de H1N1, em 2 anos tinha-se uma vacina. Então, é possível que para o ano que vem a gente tenha uma ou algumas vacinas, porque tem vários grupos fazendo. Eu sei que a China está em fase 2, essa última de Oxford vai começar a fase 3 agora, e assim, depois da fase 3 já é a parte de registro, regulamentação para comércio. Então, eu digo, para o ano que vem talvez tenhamos uma vacina. Agora, se a vacina vai ter eficácia, é uma outra conversa. E é aquele tipo de coisa. Não se tem vacina nenhuma. Qual a eficácia dessas vacinas que estão sendo desenvolvidas? Aquela coisa, no primeiro momento não importa. Eu preciso de um paliativo. Se só tem 50% de cura, beleza, 50% é melhor do que nada. Então, vai ter uma que é 50%, outra que é 70%, outra que é 90%. Não importa, está sendo desenvolvido e, queira ou não queira, dá um conforto, porque algumas pessoas vão estar sendo imunes. Mas, como você bem falou, o vírus está em constante mutação. Só esse vírus está circulando atualmente, já foram encontradas aí algumas centenas de mutações. Não mutações grandes o suficientes que ainda justifiquem uma vacina que não se torne eficaz, mas se fala já de uma outra cepa de Covid, que talvez seja o SARS-CoV-3, na China. É aquela coisa, não vi nenhum estudo publicado só de matérias, mas é um SARS-CoV também, uma doença do síndrome respiratória, só que tem um tempo de incubação de 30 dias. Em vez de 15 dias como é esse, ele tem 30. Então, assim, ele tem efeitos mais leves iniciais, mas aí aumenta o contágio, porque a pessoa pode ficar sem ter sintoma durante 30 dias, e isso pode ser uma mutação muito significativa. E aí pode ser que essa vacina sendo desenvolvida agora não proteja contra essa nova. Mas isso acontece direto. Os vírus da gripe também são dessa forma. Aquelas vacinas da gripe que são oferecidas anualmente pelo Ministério da Saúde, muitas vezes a cada 2, 3 anos, é uma vacina nova para os vírus novos que estão circulando. Então, a gente pode estar imune para essa onda do Covid, mas, assim, se lembrar que há 3, 4 anos foi a primeira SARS, a síndrome aguda respiratória, o primeiro vírus saiu, 3 anos depois saiu o Covid-1, esse Covid que a gente está agora. Eu não duvido muito que daqui a 3, 4, 5 anos tenhamos uma outra onda dessa com os vírus semelhantes, dos quais a gente não tem imunidade e temos todo mundo ficar em quarentena por 90 dias de novo. Então, isso é um risco constante na vida social, na vida do ser humano. Esse é realmente complicado, né, cara? Chico, vamos entrar um pouquinho, me fala um pouco dos teus projetos mais diretamente. Quais são os alvos terapêuticos que vocês estão trabalhando? Eu vejo que você trabalha muito com uma análise em sílico, que isso ajuda muito na seleção de fármacos ali, pré-fármacos, né? Não sei como é que chama. A gente chama de candidatos a fármaco. Candidatos a fármaco. Me fala um pouco mais dos teus projetos que você está desenvolvendo lá na Universidade Estadual. A gente hoje tem 3 linhas principais de atuação. São 3, digamos, doenças que a gente elencou. O carro-chefe hoje do laboratório são as leishmanioses. Então, onde está com as pesquisas em nível mais avançado é para tratamento de leishmaniose. A gente, desde 2014, foi quando a gente publicou o primeiro artigo com leishmaniose, então faz 6 anos que a gente está nesse processo de otimização dos compostos. Então, a gente testa, faz o estudo in vitro, faz o estudo em vivo, volta, otimiza as moléculas. Então, nessas idas e vindas, hoje eu tenho compostos que são ativos à escala nanomolar.
Então, você tem compostos ativos a 0,8, 0,9 nanomolar, então já é uma concentração muito interessante. E a gente consegue, já fez modelos in vivo e conseguiu fazer a cura dos animais infectados. Então, a gente pegou um tipo de leishmania cutânea, que é a leishmania amazonense, que é uma das que circula aqui no país, infectou os animais e conseguiu, em 8 semanas, praticamente zerar a carga viral dos animais, reverter as lesões, e os reservatórios, que geralmente são baço e fonodopoplíteo, a gente conseguiu fazer com que não tivesse carga viral. Carga viral não, carga parasitária, porque muitas vezes você consegue diminuir tudo isso, mas eles ficam guardadinhos lá, esperando só uma baixa imunológica para poder voltar. Então, a gente conseguiu fazer isso. E aí, com esses resultados, a gente foi atrás da DNDi, que é a Iniciativa de Drogas para as Doenças Negligenciadas, que é um grupo que trabalha no mundo inteiro. Eles associam universidades, grupos de pesquisa para poder fazer acelerar a pesquisa nisso. E aí a gente entrou dentro desse sistema deles. Eles pediram para fazer alguns testes chamados de farmacocinética, que é exatamente para poder ver essa questão de absorção, distribuição. Então, são estudos que a gente está fazendo junto com o pessoal da Unesp de Araraquara e da Universidade de Sinop, de Mato Grosso. Está correndo. Os resultados, por enquanto, também são bastante interessantes. Passando por isso, a gente tem um medicamento que a gente já pode... Tem duas opções. Ou ir para uso veterinário imediatamente. Então, passando por isso, a gente consegue já colocar o medicamento para uso veterinário, porque os cachorros são, geralmente, muito afetados por leishmania. Então, em vez de sacrificar os animais, a gente pode começar a ter um tipo de tratamento para a leishmania. Ou a gente pode apostar em fases clínicas para tentar o uso humano, e aí entrar naquelas fases 1, 2, 3 e 4. Então, para a leishmaniose, a gente está nesse estado bem avançado. Tem um outro grupo de doenças, na verdade, que a gente trabalha, que são as doenças bacterianas. Então, eu não trabalho com agentes bacterianos propriamente ditos, eu trabalho com adjuvante de antibióticos. Em vez de trabalhar com novas classes de antibióticos, ou seja, moléculas que vão matar as bactérias, eu tento restaurar a vida dos antibacterianos que já existem. Então, tem medicamentos que não respondem para a amoxicilina. O que eu faço? Eu associo a amoxicilina mais uma nova droga, fazendo com que aquela bactéria volte a responder para a amoxicilina, que são exatamente os inibidores de bombas de efluxo. As bombas de efluxo são um dos mecanismos de resistência das bactérias, principalmente dos Staphylococcus aureus, que são um grande caso de doenças hospitalares. Então, as infecções, às vezes, não tem mais medicamento disponível para fazer isso. E aí a gente associa um medicamento, um fármaco novo, desenvolvido no laboratório, com os antibióticos existentes, e aí aquela cepa que não respondia mais ao antibiótico volta a responder. Então, isso daí a gente também tem tido resultados bastante interessantes. A gente, inclusive, esse ano publicou um artigo que foi da tese de uma aluna minha de doutorado, Raíssa, que ela fez uma parte de sanduíche na Universidade de Grenoble e na Universidade Catholique de Louvain, na Bélgica. Então, a gente fez a parte das moléculas aqui, levou para lá, para a França, fez umas modificações, foi testado lá na Bélgica e a gente conseguiu resultados bastante interessantes de algumas moléculas muito ativas para o tratamento de doenças bacterianas, exatamente por essa ação de inibição de bomba de efluxo. Ou seja, a gente consegue reverter a resistência dos antibacterianos. E a terceira linha de projetos da gente são com doenças inflamatórias. Então, eu tenho trabalhado muito num procedimento chamado de hibridização molecular. Hibridização molecular é quando eu pego duas moléculas e eu junto elas numa única molécula. Esperando com que o quê? Esperando que a junção dessas duas moléculas tenha um efeito superior àquelas duas drogas administradas separadamente. Então, é como se você pegasse A e B e eu tratasse uma pessoa, tem um efeito. Se eu junto quimicamente A e B, o que acontece, a minha esperança é que esse A e B junto tenha um efeito superior a A e B separado. E, em alguns casos, a gente consegue isso. Qual é a vantagem disso? A pessoa, em vez de tomar 2 comprimidos, toma um só. Uma das grandes coisas, a diminuição do risco de efeitos colaterais por incompatibilidade de drogas. Às vezes eu tomo uma droga e outra, uma anula o efeito da outra, ou um causa efeito colateral que é potencializado pelo outro, então eu faço uma única coisa. Então, eu viabilizo tudo isso e a gente tem tido alguns resultados bons. Já está na terceira tese de doutorado de alunos que estão trabalhando nessa vertente e a gente tem tido resultados, de fato, superiores. A gente consegue, quando junta as duas moléculas numa única molécula, ter um efeito superior aos 2 fármacos administrados separadamente. Isso são as 3 linhas principais que a gente tem trabalhado. Chico, você falou aí de uma linha, claro, essa linha de inflamatório, de bactéria,
a indústria farmacêutica toda tem um interesse muito grande nisso, né? Mas Isso. leishmania é uma coisa, vamos dizer assim, que as indústrias farmacêuticas, pelo menos na percepção geral, elas não têm muito interesse, né? Como é que é financiamento, conseguir recursos para trabalhar, principalmente com a parte de leishmania, né? É É, fácil, vocês conseguem tocar de uma maneira tranquila em termos de recurso ou geralmente você foca num projeto que dá mais, que tem mais visibilidade, mais potencial industrial e termina levando aquilo como associado ali? isso é verdade. Doenças negligenciadas, o interesse pela indústria farmacêutica é zero. Eu sei porque, assim, como eu tenho algumas patentes, eventualmente algumas indústrias selecionam umas patentes dessa e pedem para a gente apresentar, fazer um workshop, e eles pagam para a gente ir, ou eles vêm para cá, a gente assina os termos de confidencialidade e apresenta as coisas, e assim, sempre que eu posso, eu jogo esse negócio da leishmaniose. Mas o meu projeto melhor que eu tenho é de leishmaniose. E aí toda vez vamos voltar para aquele outro? Então, assim, de fato, indústria não tem interesse nenhum para a leishmaniose, mas é uma doença de país subdesenvolvido, país pobre. E se a gente não trabalhar com isso, não vão ser as indústrias e os países desenvolvidos que vão fazer. Então, quem tem que achar a solução são os brasileiros, são os africanos, são os indianos, que são acometidos por essas doenças. Por sorte, o Brasil ele tem linhas de financiamento bem específicas, existem editais específicos para doenças negligenciadas. Então, as pessoas que trabalham com doença de Chagas, leishmaniose, tracoma, malária, existem fundos específicos para isso. Então, existem editais específicos para isso. Então, você consegue ir nesse caminho. Mas, quando chegar numa fase de estudos clínicos, que envolve, de fato, muito recurso financeiro, isso é sempre um problema. Por isso que a gente está começando a pensar em fazer um medicamento para uso veterinário. Primeiro, porque a legislação para fazer um produto veterinário é muito menor, o custo para desenvolver um medicamento veterinário é muito menor do que um custo humano. Então, a aposta da gente é conseguir fazer um medicamento para uso veterinário, conseguir registrar isso, começar a utilizar isso, porque com um produto no mercado, curando animais, as coisas, eu consigo criar, digamos, uma robustez maior para alguém que queira fazer uso em humanos. Mas, de fato, é um obstáculo razoável. As grandes indústrias, as empresas maiores, só querem, de fato, medicamentos que atinjam o mundo inteiro. Doença inflamatória, inflamação tem do Alasca à Antártida. Doenças, infecções bacterianas também, o mundo inteiro sofre. Rico, pobre, branco, preto, índio, não faz distinção de raça, de classe de desenvolvimento do país. Então, isso é o que interessa às indústrias. Mas se os pesquisadores locais não se debruçarem sobre os problemas locais, não vai ter quem faça isso. E, infelizmente, leishmaniose tem em todo lugar. Aqui no Nordeste, principalmente, aqui em João Pessoa, na Paraíba, cachorro é o que mais tem no centro de zoonoses com leishmaniose. E eles são simplesmente um dos vetores que passam para os seres humanos. Então, é um problema nosso, de fato. Deixa eu te perguntar uma coisa, já que as empresas, as indústrias não têm interesse, né? Você já falou e eu acho que já todo mundo já sabe disso. Quando vocês chegam a gerar o medicamento, já para o uso, né? Quem está produzindo isso? Porque alguém tem que produzir, né? Vamos dizer assim, para humano, você faz uma droga para leishmaniose, as indústrias, vamos dizer, não diria indústrias, as universidades estão com laboratórios para a produção desse tipo de medicamento? Seria uma alternativa a essas grandes indústrias usar esses laboratórios de universidades para produzir esses medicamentos que a indústria negligencia? Como é que é isso? Distribuir, Estou entendendo. Veja bem, a gente não consegue, dentro de uma academia, dentro da universidade, produzir um medicamento para larga distribuição, até por questões legais. Para você fazer uma produção de um medicamento, você precisa estar dentro de uma indústria, com responsável técnico, com uma série de procedimentos, controle de qualidade, garantia da qualidade. Existe todo um passo a passo para poder ser feito para que um laboratório... Eu poderia até imaginar que a universidade quer fazer um laboratório, uma mini indústria para poder fazer isso, mas isso é caro. Então, geralmente, são, de fato, indústrias ou tem startups. Existem startups que atendem às boas práticas de fabricação
Então, os caras têm uma mini indústria onde você pode colocar o seu produto depois de registrado para poder correr dentro dela. Mas dentro da academia é muito difícil porque tem uma série de protocolos difíceis, equipamentos validados, certificados, calibrados. Então, tem tudo isso que a gente não pode fazer. Mas a gente consegue, dentro da universidade, produzir alguns quilos de fármacos. Existem reatores, em Pernambuco tem, eu conheço São Paulo, alguns locais onde você consegue produzir quilos de droga. E você também tem laboratórios mini, digamos, a gente faz habilitação em farmacêutico industrial, você consegue fazer comprimidos, cápsulas também num lote piloto, em quantidade razoável para poder, digamos, fazer testes clínicos, ou seja, testar centenas de pessoas. Então, isso dentro da universidade você consegue fazer, mas a produção propriamente dita esbarra em questões até legais. Então, você precisa ter, de fato, um laboratório, uma indústria certificada, qualificada, autorizada de funcionamento para a produção de fármacos. Existem esses protocolos que a gente não pode estar fazendo, igual era feito a fosfoetanolamina, a pílula do câncer, que o cara fazia dentro do laboratório dele, sem nada, distribuía à vontade, e depois viram que aquilo não tinha pureza adequada, então não tem como ser feito isso de maneira, de fato, registrado, formal, não. Mas a gente consegue fazer numa escala razoável dentro das universidades. A produção precisa de indústrias ou de, como eu falei, de startups, mas isso existe no país. Então, assim, você consegue, tendo um medicamento, tendo um princípio ativo, quero fazer um comprimido, eu posso pagar um valor X para usar um mês aquela estrutura que tem lá e produzir. Aquele laboratório, ele é certificado e autorizado para poder fazer aquele tipo de produção. Então, isso é possível de ser feito, sim. Então, já temos uma saída para essas coisas. Tem um caminho, assim. Ô, Chico, falar um pouquinho mais, você tem parcerias em vários países, várias universidades, você já citou alguns, inclusive já trabalhou um pouco na França. Eu queria, só para você falar um pouco, porque muita gente tem uma ideia de que a gente não tem bons profissionais no Brasil e que o que é bom é que vem de fora. Você que anda aí vários grupos de pesquisas, bons grupos de pesquisa no mundo, como é que você vê essa produção de fármacos no Brasil, os pesquisadores? A gente está nessa percepção, vamos dizer assim, social, de que a gente sempre depende de fora, ou a gente realmente tem bons pesquisadores aqui e a gente não faz feio lá fora? Eu acho que isso é importante deixar claro para quem está escutando, porque muitas vezes a gente acha que tudo que a gente faz é de menor nível do que lá fora. Como é que você vê isso, tendo esse trânsito pelo mundo todo que você tem? Digamos, nível de pesquisador, a gente não perde para absolutamente ninguém. Então, de capacidade intelectual, de capacidade criativa, se brincar, a gente até ultrapassa os outros países. Por quê? Para a gente ser pesquisador no Brasil, a gente tem que ter uma criatividade enorme, porque nós temos muito mais dificuldade do que existe nos maiores centros de pesquisa. Nossos equipamentos às vezes não funcionam, a gente não tem os reagentes, solventes na qualidade necessária, então você precisa purificar, precisa fazer todos os pulos do gato para conseguir chegar no padrão de qualidade que se tem lá. Não é que a gente não tenha qualidade, a questão é que assim, a gente tem tanta dificuldade que a gente precisa ser mais criativo. A nossa dificuldade básica é porque assim, a gente no país, grande parte da matéria-prima que a gente usa, tanto para teste biológico, quanto para desenvolvimento químico, tudo vem de fora. Então, assim, a gente não tem indústrias no Brasil, então tudo que a gente precisa comprar é importado. Isso já faz com que a gente fique menos competitivo. Por quê? É o tempo. Então, a gente não consegue desenvolver uma vacina na mesma velocidade de um outro país do mundo. Por quê? Só para chegar os insumos aqui para mim comprar, fazer o desembaraço dentro de um porto ou do aeroporto, para essas coisas chegarem na bancada, para a gente começar a trabalhar, demora 3, 6 meses. Enquanto que as pessoas lá compram. Eu morei na França, estudei lá na França, então assim, eu comprava um reagente, pedia um reagente, se pedisse de manhã, tinha risco de noite chegar. Aqui, eu já cheguei a pedir, isso demora 6 meses para chegar. Então, assim, como é que você pode ser competitivo com essa discrepância? Então, competitivo, de fato, tem essa dificuldade, mas se você tiver paciência, a gente consegue fazer uma pesquisa de nível igual a qualquer outro lugar.
A gente tem outra dificuldade, os equipamentos. Nosso equipamento quebra, até a gente conseguir um edital para consertar aquele equipamento, às vezes demora anos. Então, assim, às vezes você precisa daquele equipamento para fazer uma pesquisa e você não, que tinha na sua universidade e você não consegue utilizar, vai ter que pedir favor para uma outra universidade que tem uma fila enorme, porque são equipamentos caros, que tem a manutenção cara. Então, você demora para ter esse resultado de análise. Então, é muito mais nesse aspecto que a gente perde do que na capacidade intelectual. A gente, quando participa de congressos e chamam pessoas ou que a gente vai para fora, o que a gente apresenta de bons resultados, os caras também ficam impressionados. Como é que vocês conseguem tirar leite de pedra? Porque, de fato, quem conhece aqui, quem já veio para cá, quem não acha que a gente é índio, que de fato conhece a realidade brasileira, diz, rapaz, vocês aqui conseguem fazer muita coisa com as condições que lhes são dadas. Com um dia que falta água, com um dia que falta eletricidade, com equipamento que está quebrado, você tem que mandar para analisar em outro canto. Isso faz você perder muito tempo, mas mesmo assim, quem insiste consegue fazer pesquisa aqui na mesma qualidade de qualquer lugar. Mas é dificultoso. E outra grande questão do Brasil, da dificuldade, é a burocracia. Então, assim, a gente tem dificuldade, os recursos financeiros são poucos, e você, quando consegue, para conseguir gastar, prestar conta disso, é um sacrifício absurdo. Pedir 3 cotações, pedir todas as certidões de todas as empresas, estadual, municipal, FGTS, quem faz isso tudo é o pesquisador ou o grupo dele. Os outros locais não tem que fazer, não. Eu consegui 10 mil, 20 mil, 100 mil, sei lá o que for, eu vou comprando, depois só apresenta a nota fiscal e acabou. Eu não preciso estar justificando coisinha, porque eu mudei de rúbrica de capital para custeio. Então, todas essas mudanças das coisas é uma energia muito grande, é tempo, é burocrata que nunca teve na bancada, que não sabe qual é a realidade, que fica analisando, mas por que você está querendo mudar isso daqui? Porque a pesquisa é dinâmica. Eu planejei isso daqui deu errado, eu tenho que mudar aqui para conseguir fazer. A pesquisa é feita desse jeito. Se tudo que eu tivesse planejado desse certo, todo mundo queria ser cientista, todo mundo queria estar inventando coisa nova toda hora. Mas é muito mais coisa errada do que certo para conseguir chegar em alguma coisa. E os burocratas de plantão não conseguem entender isso. Então, a gente tem uma burocracia muito grande. É difícil gastar dinheiro, é difícil prestar conta. E as coisas de importação, acho que o mais crítico da gente é a aquisição das matérias-primas. Nossos meios de cultura, nossos anticorpos, nossos reagentes químicos, tudo vem de fora. Tudo. Eu acho bom falar isso sempre, porque, principalmente para estudante que acha que a gente faz coisa meia boca, e realmente, esse teu relato é um relato que eu venho escutando de muita gente. Cara, a gente está num nível muito bom. A burocracia, demora de recurso, tudo isso que você falou aí é uma realidade, eu acho, para 90% dos pesquisadores brasileiros. E, na verdade, não é falta de qualidade, é mais falta de incentivo, né? A gente já está chegando aqui no finalzinho, Chico, e a gente já falou aí de fármaco, você já falou um pouco dos problemas, né? Eu queria tocar em duas coisas agora. Uma era as alegrias de fazer a ciência, mesmo com todos esses problemas, e quais as suas perspectivas aí pós-pandemia? Bem, eu sou pesquisador e não me vejo fazendo nenhuma outra coisa na vida. Eu acho que quando eu escolhi o que eu faço hoje, quando eu fui fazer vestibular, com 16 anos de idade, eu disse, eu quero fazer farmácia, eu quero desenvolver novas drogas, e aquele coisa. Estou hoje com um pouco mais de 40 anos, sempre trabalhei com isso, nunca participei de nenhum congresso fora disso. Então, o pessoal, mas você não sabe o que você vai trabalhar? Eu digo, eu sei, eu vou trabalhar com isso, eu gosto disso, e isso é o que me satisfaz. Então, assim, eu não consigo me ver fazendo uma outra coisa fora da academia. Então, isso, desenvolver novos medicamentos, tentar dar uma oportunidade de vida, de sobrevida, de cura para as pessoas, desenvolver uma coisa nova, é um estímulo bastante gratificante que eu tenho para se trabalhar, apesar de todas as dificuldades, principalmente agora, onde cientistas são anticristo. Então, mas assim, isso também me faz bem. Então, estar longe da igreja também eu não tenho nenhum problema com isso também não. Mas isso para mim é muito gratificante e eu não me arrependo absolutamente de fazer ciência, apesar de ser bastante difícil. Numa live que eu fiz essa semana na universidade, eu disse que para pesquisa e desenvolvimento precisa de duas coisas, de tempo e de dinheiro. E sempre precisa dessas duas coisas. A pesquisa precisa de tempo para ser desenvolvida, amadurecida, e eu preciso de dinheiro em todas as fases. A gente pega o exemplo exatamente agora desse Covid. Então, assim, é uma doença nova, ou seja, eu não tenho tempo. E aí pegam milhões de reais, tá aí, ele traz para a Covid.
acham que jogando caminhões de dinheiro vai achar a solução. Não. Eu preciso de tempo e de dinheiro, sempre. Então, não adianta você cortar os recursos e fazer pausas, porque, assim, tendo tempo e não tendo dinheiro, não adianta, e nem jogando um monte de dinheiro para resolver a solução em 2, 3 meses também não vai resolver. Então, é um trabalho, de fato, de longo prazo. E perspectivas pós-pandemia, eu não vejo grandes mudanças, por mais que esteja falando hoje o novo normal, mas, pelo menos aqui no Brasil, o novo normal, abra os shoppings que você vai ver o novo normal. Não vai mudar nada, absolutamente nada. Aqui, algumas pessoas, eu acho um absurdo, por exemplo, as pessoas estarem em casas e obrigando suas empregadas domésticas a estarem trabalhando. Então, aquele tipo de coisa. No momento que poderia todo mundo estar lavando seus pratos, lavando, varrendo, fazendo sua comida, você tem que ter uma empregada em casa ainda. Então, assim, são coisas que não vão mudar. A gente passou 500 anos do descobrimento, mas nós temos uma herança maldita ainda de um sistema semi-escravocrata aí ainda, que tem raízes muito fortes ainda dentro do nosso país, e isso não vai mudar. Então, assim, o novo normal para a gente aqui é só para uma pequena porcentagem da população que tem um pouquinho mais de consciência, que não é tão manipulado por grupos de WhatsApp, mensagem de Facebook, que vão mudar um pouquinho suas atitudes. Mas a grande maioria do país vai continuar na mesma coisa. Infelizmente, eu acho que a Covid veio para ficar, como todas as doenças virais, o sarampo está aí desde sempre, a gente tem epidemias de sarampo, então isso vai estar circulando entre a gente ainda por muito tempo. Vão ter os grupos anti-vacinas que não vão se vacinar e vão continuar transmitindo para outras pessoas, então não vai mudar absolutamente nada. Só quem tem um pouquinho mais de juízo que vai saber que vai ter que se cuidar um pouquinho mais se não quiser arriscar de entrar no leito de UTI. Mas a vida vai ter que voltar mais cedo ou mais tarde, e quem tiver consciência e juízo vai saber que vai ter que trabalhar um pouquinho mais esse isolamento. Acho que a única coisa que vai mudar um pouquinho, uma porcentagem dos brasileiros, é aquele negócio de todo mundo se abraçar, se beijar. Eu acho que quem tem juízo, isso vai diminuir um pouquinho. Ele vai ficar mais um pouquinho no padrão europeu, padrão americano, as pessoas com um distanciamento um pouquinho assim, é só se cumprimentando, balançando a cabeça, e nada de beijinhos e abraços em jogo de futebol. Isso para quem tem juízo. Mas são poucas pessoas, ainda. Não, ótimo, Chico. Só o que você estava falando aí que não vai mudar nada, cara. Eu estava vendo esses dias, ontem, na verdade, que a vacina de Oxford vai ser testada no Brasil, né? Acho que 2.000 pessoas. E já tem gente dizendo por aí, WhatsApp, agora a gente vai ser cobaia, isso é coisa da esquerda, isso quer matar a gente. É o Partido Comunista. Gente, cara, aí eu tendo, depois de ver isso, a concordar com você. Não vai mudar nada, cara. Não vai mudar nada. Esse otimismo de que vamos ter uma nova ordem mundial, vai tudo mudar as relações. Eu digo, aqui no nosso país, precisa de uma coisa muito maior do que isso para mudar. Não vai ser uma gripezinha do alecrim dourado que vai fazer a gente mudar, não. Ô Chico, muito obrigado pelo seu tempo aí. E vamos marcar aí quando essa pandemia passar para tomar uma cerveja gelada e bater um papo. Com distanciamento. Com distanciamento. Valeu, Chico. Obrigadão. Um abraço, Sábio. Até mais. Obrigado pelo convite.